Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como o maníaco do parque, poderá ganhar a liberdade daqui a 3 anos, mesmo tendo sido condenado a mais de 280 anos de prisão. O Domingo Espetacular conversou com exclusividade com a mãe do matador em série. Depois de dizer que o filho não está pronto para deixar a cadeia, ela voltou atrás e agora garante que Francisco está recuperado e será bem-vindo na casa dela quando deixar a cadeia. A possibilidade do maníaco do parque ganhar a liberdade trouxe à tona uma pergunta. Um homem que violentou e matou várias mulheres jovens está pronto para voltar ao convívio em sociedade? Estas fotos, inéditas, mostram diferentes fases da vida de Francisco de Assis Pereira. O menino sorridente que aparece nesta imagem é o mesmo homem que, anos depois, posa para a câmera na cela de uma prisão. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Entre uma foto e outra, a surpreendente transformação de um jovem que cresceu sob os cuidados da mãe, Dona Maria Helena Pereira, e se tornou conhecido em todo o Brasil como o maníaco do parque, um codinome que a mãe não admite ouvir. Eu detesto esse nome. Não me pergunta por esse nome que eu não respondo. Eu não respondo, nunca respondi. Dona Helena tem 77 anos e conta a história do filho tristemente famoso através do pequeno arquivo de fotos que ela guarda com cuidado. Minha tormenta é ele dele estar preso, que eu poderia estar vangloriando coisas boas que ele estivesse fazendo aqui, né? Francisco ainda era criança quando a família deixou São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para trabalhar na capital. Eu arrumei a escola para isso tudo lá, né? E levamos a vida. Foi em São Paulo que Francisco passou a infância e adolescência. Quando ele tinha 24 anos, os pais resolveram voltar para o interior, ironicamente, para fugir da violência de São Paulo. Tivemos casa de carne lá, tudo. Mas como meu marido foi assaltado várias vezes dentro do açougue, ele desanimou. Aí ele veio embora para o interior. O retorno desta vez foi para a pequena Guaraci, onde Francisco havia nascido, cidade com pouco mais de 10 mil habitantes. Quando os pais voltaram para Guaraci, Francisco não veio junto. Continuou em São Paulo, onde já trabalhava como motoboy, e foi morando na cidade grande, longe dos pais e amigos, que Francisco se transformou em um matador em série, um predador de mulheres jovens e bonitas. No final dos anos 1990, o desaparecimento misterioso de várias mulheres intrigou a polícia e os moradores da capital. Até que corpos de algumas mulheres desaparecidas começaram a ser encontrados no Parque do Estado, uma área de mata fechada na periferia da cidade. A polícia descobriu que o padrão dos ataques se repetia. As vítimas eram encontradas nuas e com marcas de violência sexual, o que indicava a ação de um serial killer, um matador em série. A divulgação do caso assustou a população, que passou a tratar o autor dos crimes como maníaco do parque. O caso ganhou repercussão nacional e lá em Guaraci, no interior de São Paulo, Dona Helena acompanhava a investigação da polícia pela televisão. O negócio está em São Paulo. Ainda pensei comigo lá perto de onde a gente morou. Parque do Estado, que coisa. Aí comecei a seguir, né? Mas sem saber nada. Passava a reportagem, eu corria ver. A repercussão fez com que algumas mulheres que escaparam dos ataques procurassem a polícia. Adrenalina pura. Foi essa voz que eu escutei. Os depoimentos permitiram que fosse feito um retrato falado do suspeito, divulgado em todas as mídias. A mãe de Francisco se lembra de quando viu casualmente o retrato na televisão.
Quando deram assim na televisão, um clique na televisão, eu respirei fundo e falei, não, isso não pode ser, parece que o Francisco. A confirmação veio quando Francisco foi identificado e preso em Itaqui, no Rio Grande do Sul, perto da fronteira com a Argentina. De lá, ele foi levado para São Paulo. Dona Helena também foi levada pela polícia até o prédio do DEIC, onde o filho estava detido. Ela se lembra de quando o encontrou pela primeira vez. Trouxeram ele, né? Eu estava numa sala e eles me trouxeram ele. E eles pediram para mim perguntar se ele era ele mesmo que tinha feito aquilo. A senhora perguntou? Perguntei baixinho no ouvido dele, me abraçado comigo, dentro lá em cima, no 9º andar. Aí ele disse que não. Depois de negar para a mãe, Francisco de Assis Pereira confessou para a polícia. Era uma coisa muito canibal, né? De morder a carne. Admitiu que matou 11 mulheres e que violentou e tentou matar outras 9 que conseguiram escapar. Francisco passou por 3 julgamentos. Na época, a defesa alegou que ele sofria de transtornos mentais. A tese não foi aceita. O maníaco do parque foi julgado como um criminoso comum e condenado em todas as acusações. Somadas, as penas chegaram a 285 anos, 11 meses e 10 dias de cadeia. Daqui a pouco mais de 3 anos, em 2028, Francisco de Assis Pereira vai completar 30 anos de prisão e então terá que ser solto. Porque, segundo a lei brasileira, que vigorava na época em que ele foi condenado, esse é o tempo máximo que alguém pode ficar preso. E essa possibilidade de Francisco voltar às ruas já levanta uma discussão. O homem que violentou e matou tantas mulheres estaria pronto e apto a viver novamente em sociedade? A família dele garante que sim. Edilson Bonfim trabalhou como promotor nos julgamentos de Francisco de Assis Pereira. Estas imagens, inéditas, mostram o momento em que ele fazia as alegações finais, enquanto Francisco acompanhava tudo calado e aparentemente tranquilo. O que não pode dizer que o réu é normal, porque é tudo normal. Edilson Bonfim explica que a pena de mais de 280 anos foi uma estratégia para manter Francisco na prisão pelo prazo máximo permitido na época. Qual a vantagem de se condenar, por exemplo, a 200 anos, a 180 anos? Qualquer coisa além de 180 anos é bom porque o cálculo para o direito eventual de progressão de regime, por exemplo, em crimes comuns, é de 1/6 da pena. Cumprido, então, 1/6 da pena, tem direito a ir ao regime semiaberto, mais 1/6 ao regime aberto. Com 180 anos, se nós imaginássemos isso, já se passaria, já teríamos os 30 anos que impediria com que ele saísse antes desse período. Durante esse período, Francisco passou por várias penitenciárias. A primeira foi a de Tremembé, penitenciária que abriga presos por crimes de grande repercussão. Depois ele passou pelas cadeias de Itaí e Oswaldo Cruz, até chegar em Iaras, todas no interior de São Paulo. Lá ele recebe poucas visitas, inclusive da família. Faz mais de 10 anos que Dona Helena visitou o filho na cadeia pela última vez. Por quê? Talvez também seja uma falha da gente, eu não sei, a situação financeira também foi caindo, né? Você sabe, é um lugar longe, onde ele está agora, para ir eu tenho que ter um hotel, para ficar, e as condições financeiras não dá para isso, né? Nos últimos anos, a comunicação entre eles é feita através de cartas. Dona Helena mostrou a última correspondência que recebeu em agosto desse ano. Nela, Francisco relata a rotina na prisão.
Diz que entende a ausência da mãe. Escreve: vocês queriam me fazer visitas, porém o lugar aqui fica muito fora de mão e de recursos para vocês. O irmão mais velho de Francisco também não o vê há 10 anos. Ele diz que está ansioso para saber como o irmão está depois de tanto tempo na prisão. Faz muitos anos que a gente não se vê. Então eu queria saber até dele. Eu preciso saber dele também, o que ele tem de ideia. Dona Helena acreditava que o filho não estaria pronto para viver em liberdade. Ela mudou de opinião. Vive agora a expectativa de ver Francisco fora da cadeia. A família acredita que ele está recuperado. O irmão mais velho diz que quando ele sair, estará sempre por perto para protegê-lo e também vigiar cada passo do irmão. Eu vou ser a sombra dele, para mim, porque eu conheço ele, então eu quero ver qual é a atitude que ele está fazendo. Não é perigoso. Aí eu mesmo vou chegar a falar para uma autoridade, ele não vai dar certo, ele vai fazer coisa errada. A família conta que ao longo de todos esses anos na cadeia, Francisco nunca passou por nenhum tipo de tratamento ou terapia. O Domingo Espetacular ouviu 2 psiquiatras. Ambos levantam dúvidas sobre a possibilidade de Francisco ter se recuperado plenamente dos distúrbios que o levaram a cometer os crimes. O diagnóstico do maníaco do parque oficial é transtorno de personalidade antissocial, também conhecido como psicopático. A tendência de diagnósticos como esse é de não ter nenhum tipo de evolução positiva. É um indivíduo que tem um quadro super grave de psicopatia, a chance dele ter piorado do quadro dele ao longo desses anos sem ter recebido nenhum tratamento é muito grande e tem uma chance realmente dele cometer novos delitos ao sair. O que diz a justiça sobre isso? Por ter sido julgado e condenado como um criminoso comum, Francisco pode agora passar por novas avaliações psicológicas e a pena dele pode ser prolongada? O jurista entende que sim. Caberá então ao Ministério Público analisar se ele desenvolveu alguma patologia preso e, neste caso, sim, caberia uma conversão para uma medida de segurança, eventualmente uma ação de interdição. Diferente do que diz a lei e os especialistas, a mãe continua esperando pelo filho. Então, eu poderia deixar um filho com todas essas coisas que aconteceu, perambulando pelo mundo? Ele deixou de ser aquela pessoa má, não vou abandonar ele, nem vou falar mal dele para ninguém.